Olá, sejam todos bem-vindos no canal Salto Quântico. Eu sou o Luber Castigliola e no vídeo de hoje eu irei falar um pouco mais a respeito dessa conquista em relação à nossa individualidade. No vídeo anterior nós refletimos a questão da individualidade humana que está dividida, fragmentada em diversos elementos indesejáveis chamados de egos, tais quais caracterizam os nossos defeitos do tipo psicológico. É necessário compreender que, com base nos estudos feitos pela psicologia, o ser humano apenas expressa em média de 3 a 5% da sua consciência, ou seja, 97% das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos impulsos são manifestados de forma automática, pelo lado inconsciente, pelo lado instintivo do ser humano. Então, é necessário diferenciar o lado inconsciente do consciente e em relação ao subconsciente. O lado consciente é o nosso lado superior, o nosso lado transcendental, o nosso lado divino. O subconsciente está totalmente relacionado com o intermediário entre essa consciência e o inconsciente. É no subconsciente que estão todas as nossas formas de dogmas, de crenças, que às vezes são favoráveis e outras são desfavoráveis para a atração da nossa realidade. Então, é necessário despertar essa consciência que está no ser humano adormecida. Sim, nós vemos diversas mitologias ou diversas religiões que vão apontar esse caminho do despertar da consciência. E nós não devemos menosprezar nenhuma delas ou achar que a nossa religião ou alguma determinada religião é superior em relação à outra. Por exemplo, vocês já ouviram falar no antigo folclore, no antigo mito do guerreiro que resgata a princesa presa, adormecida dentro do castelo ou da caverna, a qual é guardado por um dragão? Quem nunca ouviu essa mitologia, muito narrada pelos irmãos Grimm? É uma mitologia muito antiga. E na verdade todas essas mitologias do mundo antigo, do mundo arcaico, representa um reflexo daquilo que acontece no nosso interior. E na verdade, este guerreiro, este paladino, que busca resgatar essa princesa adormecida do terrível dragão, é em realidade a nossa própria consciência. Este dragão nada mais que representa um desses egos que faz adormecer essa donzela, que tem a ver com essa consciência nossa que está adormecida. Então é necessário você ter coragem, você ter dedicação, você ter um foco em relação ao seu trabalho interior para resgatar essa donzela adormecida e despertar, portanto, a sua consciência. Nós sabemos que aqui no Brasil nós tivemos uma imposição da cultura europeia e, com base nesse eurocentrismo, afirmou um tipo de religião adulterada relacionado ao cristianismo. Sim, o cristianismo, tal qual nós conhecemos hoje, é uma forma religiosa totalmente adulterada, porque leva em consideração apenas os fatores históricos da vida do Cristo. E em realidade, o cristianismo original, o cristianismo autêntico, o cristianismo primitivo sempre ressaltou essa ressonância dos ensinamentos do Cristo em relação ao nosso interior. Este Cristo deve nascer dentro de nós mesmos. E cada personagem histórico dentro desse drama crístico ressoa um determinado elemento, a qual tem a ver com o nosso próprio ser ou tem a ver com os nossos próprios defeitos. Por exemplo, Judas são os nossos desejos. Pilatos é essa justificativa que a gente dá para não nos tornarmos uma pessoa melhor. Caifás é esse ser hipócrita que acredita que tudo tem a ver com uma má vontade.
em relação a esse despertar e sempre vai buscar condenar as formas autênticas do despertar da consciência, assim como cada apóstolo tem a ver com uma parte autônoma do nosso ser. Por exemplo, João representa o nosso verbo divino, Pedro a nossa sexualidade transcendental e assim por diante. Então, para que esse menino Cristo nasça em nós, ele primeiramente nasce em meio aos animais, que representa este ego que ainda não está totalmente dominado. Nós devemos então, vamos dizer assim, levar em consideração o conteúdo dessa religiosidade cristã que nós acreditamos, para fazer dela algo vivo em nossa vida prática, em nossa vida cotidiana. E nós devemos, com isso, respeitar as outras manifestações religiosas que produzem esse despertar da consciência, porque em todas as épocas, em todos os lugares, todo ser humano foi capaz de despertar essa consciência divina. E nós, então, para darmos um verdadeiro salto quântico na nossa vida, devemos respeitar todas essas manifestações religiosas que pregam esse despertar interior. Então, caros amigos, eu gostaria de dizer que é necessário estudar cada ego de uma forma séria, de uma forma profunda, porque em cada ego, ou seja, em cada defeito humano, existe uma parcela da nossa consciência, existe essa princesa, que é a nossa consciência, que devemos resgatar deste terrível dragão que é o ego. Se você não tem coragem para lutar contra ele, se você não tem, vamos dizer assim, um plano de estudo, de reflexão, uma dedicação autêntica em relação ao autoconhecimento, você jamais vai conseguir despertar essa consciência. Então, pessoal, essa é a principal mensagem que eu quero deixar para vocês. Religião vem do verbo latim religare, que é a religação desse aspecto humano, carnal, com o seu aspecto superior, divino. E todo ser humano, sem distinção nenhuma, carrega em si esse lado superior. Por isso que nós devemos respeitar todos os humanos, todas as culturas, e fazer da humanidade uma verdadeira irmandade. Só assim nós vamos tratar de ser e reconhecer a nossa verdadeira unidade em relação ao nosso Deus interno, em relação ao Deus interno de todos os seres. Muito obrigado, até mais, que todos fiquem na luz, na paz e no amor.